Mas o que Deus me disse aqui hoje, que Ele precisa construir uma nova geração de homens e mulheres que tenham a coragem de fazer o que eu fiz. Quando o meu pastor disse, eu preciso de um pastor de tempo integral. E eu estava pastoreando a igreja de Taguatinga. Mas eu era funcionário público. E ele disse, não serve, eu preciso de um pastor de tempo integral. Ele me perguntou, você tem coragem de deixar o serviço público e se tornar pastor? Na minha inexperiência, eu saí perguntando pastor a pastor, sabe o que eles me disseram? Não vá. Não deixe, você vai passar fome. Não deixe ele dar cheque sem fundo para os pastores dele. Eu fui desestimulado pelos pastores. Mas o meu chamado era muito maior do que a voz de um homem. E eu comecei a pastorear aos 18 anos de idade. E até hoje nunca mais parei de pastorear. Deixei o serviço público e me alistei no exército de Deus. E o resultado tem sido esse: igrejas plantadas em vários lugares. Cada dia novas igrejas sendo plantadas. Mas Deus, chega um momento que o corpo cansa. Chega um momento que Deus diz, olha, é preciso levantar uma nova geração. E esse culto de domingo, Deus quer levantar uma nova geração de homens e de mulheres de Deus desse ministério. Mas não são homens e mulheres de Deus comuns. Escuta a primeira coisa. Antes que a lâmpada de Deus se apague. Porque a lâmpada que ia se apagar naquele dia não era do templo. A lâmpada que ia se apagar naquele dia era a lâmpada do sacerdote Eli. E Deus precisava de uma nova lâmpada. Mas essa nova lâmpada foi gerada há muitos anos atrás, há pelo menos 12 anos atrás. Uma mulher estava gerando um profeta em oração. Era a história de Ana. A Bíblia diz que ela derramava a sua alma diante de Deus. E ela pedia um filho ao Senhor. Ela era estéril. Você se lembra da pregação de sexta-feira? Alegra a mulher que não tem filhos, ó estéril, porque serás mães de muitos filhos. E ela orava pedindo um filho a Deus, porque ela era humilhada, envergonhada, ela não tinha filhos. Quantas vezes nós não conseguimos ganhar uma alma para o Senhor Jesus? Não conseguimos gerar uma alma para Deus. Mas Ana não aceitava aquela situação. Ela queria um filho. Ela queria gerar um filho. Como se nós ouvíssemos o brado de Raquel: ou dá-me um filho, senão eu morro. Eu quero um filho. Ana dizia, eu quero um filho. Mas ela foi pedir para quem podia gerar milagres. Ela foi à casa de Deus. E na casa de Deus ela dobrou os joelhos. Ela teve por embriagada. Mas quando ela se vira para o sacerdote, ela diz, não, sou uma mulher amargurada de espírito, porque eu não tenho filhos, eu quero ter filhos. Eu estou apenas derramando a minha alma diante do Senhor.
que esta igreja seja gerada no desejo de dizer: eu quero um filho para Deus, eu quero gerar uma vida para Deus, eu nunca ganhei uma vida e eu quero ganhar uma vida para Deus. O sentimento que houve em George Miller, o sentimento que houve em Paulo, quando ele diz: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E eu sei, porque o Espírito de Deus me disse, eu acredito nele. A você que está aqui no templo e você que está aí no telão, Deus vai levantar aqui homens e mulheres que sairão dessa convenção comprometidos como Ana. Eu quero um filho, eu quero gerar filhos para Deus. Ana não queria um filho para ela, ela queria filhos para Deus. Ela se comprometeu diretamente com o Senhor. E o profeta, o sacerdote vira para ela e diz: pode ir para casa. Deus atendeu o seu pedido. Eu sinto e eu ouço o Espírito Santo de Deus dizendo nesta noite: eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu pedido. Ana passou muito tempo em oração, em jejum, derramando a sua alma diante de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que no tempo em que Deus havia determinado, nasce Samuel. Guarde bem esta palavra. Samuel foi gerado com desejo, mas não desejo da carne. Samuel foi gerado no desejo da oração, no desejo de ter um filho que não era para Ana, era para Deus. Ela foi gerando aquele filho em oração. Hoje, quantos de nós estamos gerando filhos para nós? Estamos gerando filhos para serem advogados, para serem engenheiros, arquitetos, para serem professores, tantas coisas. Não, Ana queria um filho gerado para Deus e que Deus usasse ele da maneira que ele quisesse. Ana não interferiu no destino do seu filho. Ela entregou o seu filho para ser cuidado por um pastor. Ela disse que Deus faça dele o que ele quiser. Mas aí, ouvindo essa história, a Bíblia Sagrada diz que então Deus ouve a oração de Ana. E chega o tempo que ela tem que levá-lo, porque ela disse: esse filho não é para mim, esse filho é para Deus. Pastores, entenda, o rebanho não é seu, o rebanho é de Deus. Você não ganha vidas para você, você ganha vidas para Deus. Você que vai ter que ser transferido nessa convenção, lembre-se: o povo não quer que eu saia. Não interessa a voz do povo, o que interessa é a voz de Deus. Se eu sair, eu vou me rebelar e começar uma nova congregação. Se o rebanho é seu, leve ele. Mas se o rebanho é de Deus, nenhum vai te acompanhar. Filhos são gerados para Deus. E o pastor que não gera filhos para Deus torna-se um ladrão e salteador. E a Bíblia nos diz então que Ana chega o momento de apresentar o seu filho. E a Bíblia Sagrada nos diz assim, eu quero ler, para que você possa entender direitinho, que quando ela tem o filho, eu quero ler textualmente para que a minha memória não falhe. A Bíblia diz assim, que chegou a hora da apresentação do menino a Deus. Ela diz assim: havendo desmamado Samuel, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Ela ofereceu Samuel em sacrifício a Deus.
Ela sacrificou o seu filho para Deus. Não matou ele, não. Entregou ele para Deus. Preste atenção. Ela foi a Siló. Siló quer dizer a esperança de todos os oprimidos. A Bíblia diz, continua dizendo, era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino e entregou ele para Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu. Eu orava por esse menino. Mas eu não pedi ele para mim, eu pedi ele para o Senhor. E ela continua. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz, e Deus me deu um filho. E ela continua. Pelo que também agora trago e devolvo o meu filho para o Senhor. Pastores e pastoras, homens e mulheres, evangélicos ou não, eu pergunto: você tem coragem de entregar o seu filho para Deus? Ele não, ainda era muito criança, havia sido desmamado há pouco, mas ela disse: eu não pedi ele para mim, eu pedi ele para o Senhor. Vale uma palavra para pastores e pastoras. Quantas vezes você diz: eu tenho que pensar nos meus filhos? Não, se ele é de Deus, deixe que Deus vai pensar no seu filho. Ela disse: faz favor, pastor, quem tem uma criança que pode trazer aqui? Pequenininha. Tem alguém que tem uma criança? Faz favor, Luciano. Luciano, lá de Iguatu, no Ceará. Faz favor, pegue ela nas mãos, por favor. Olha o que Ana fez. Ela pega o filho nos braços e vai até o sacerdote Eli. Diz: olha, estou devolvendo o meu filho para Deus. Ele não é mais responsabilidade minha, agora ele é de Deus. E ela diz: por todos os dias que ele viver, ele pertence a Deus. Pois eu pedi ao Senhor, e eu estou devolvendo ele para o Senhor. E eles adoraram ali ao Senhor. Olha, ela não deu com tristeza, ela não deu com mágoa, ela deu com adoração. E disse: esse meu filho pertence agora ao Senhor. Para que você entenda e fique claro nessa noite, Deus está pedindo o seu filho para ser profeta, para ser pastor, para ser evangelista, para ser um ganhador de almas, para gerar vidas. Deus está pedindo a sua própria vida em sacrifício a Ele, homens e mulheres. Não importa a sua idade. Consagre-se a Deus, consagre sua família a Deus. Você vai entender as razões agora. Agora, Samuel está no templo, mas o sacerdote Eli não ensina acerca de Deus para ele. Quantos filhos aqui não ouvem nada de Deus em casa? Só ouvem brigas, murmurações, reclamações. Não tenho, não consigo, não dá certo, vou desistir. Você está matando o seu filho. Você está matando uma geração de pastores. Você está matando uma geração de missionários.
Você está matando uma geração de homens que podem mudar a história de uma nação. Mas Eli não cuidou e não ensinou nada para aquele menino. Mas a Bíblia faz, a partir do capítulo 3, começa a dizer: e o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, e já não conseguia mais enxergar, Eli estava deitado no lugar de costume. Escuta, igreja, porque esta palavra é uma palavra profética. Aquele que devia cuidar do filho de Ana, não estava cuidando do filho de Ana. A Bíblia diz que ele estava velho, mas não era apenas velho fisicamente, ele estava velho espiritualmente. A Bíblia diz que Eli estava perdendo a visão, já não tinha visão, estava fraco e vivia deitado. Fraco, cego, deitado, e não ensinava mais a palavra do Senhor. E aí o verso seguinte diz: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Eu quero chamar a atenção desta igreja e dos visitantes nessa noite. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família. A Bíblia diz em Levíticos capítulo 6, que a lâmpada não pode se apagar, tem que ser retirada a cinza, e o sacerdote tem que acender a lâmpada a cada manhã, colocar lenha na fogueira a cada manhã, para que o fogo não se apague. Será que nós estamos como Eli, perdendo a visão? Nossos filhos não querem saber de Deus, nossos filhos não querem saber de serem pastores nem missionários. Por quê? A culpa é de quem? Será que Deus falhou? Será que a igreja falhou? Ou será que os pais estão falhando? Estão matando geração de profetas, pastores e apóstolos, porque vê em você um sacerdote como Eli, cansado, reclamão, murmurador, que vive o tempo todo deitado, quer que as coisas aconteçam sem que você faça as coisas acontecerem. Eles não te veem mais orando, não te veem mais jejuando, não te veem mais na igreja, não te veem mais de madrugada clamando por eles, não te veem mais sentado lendo a Bíblia e tendo culto doméstico. A sua casa se tornou como a casa de Eli, aonde o pai e a mãe se tornou cego, fraco, sem visão. Você não tem sido mais a referência para eles na vida espiritual. Mas Ana gerou aquele filho para Deus em oração. Ele estava agora na casa de Deus, e Deus ia começar um milagre e mudar a geração de Eli para a geração de Samuel. Escute isso, porque é profético. Deus vai tirar uma geração cega, Deus vai tirar uma geração fraca, Deus vai tirar uma geração que só quer saber de dormir e de reclamar. Deus vai matar Eli e vai surgir Samuel com a nova visão. Homens e mulheres gerados em oração pelas madrugadas, nos jejuns. E Deus vai ter um encontro com Samuel. E Deus vai ter um encontro com pessoas aqui nesta noite. Talvez você não vai sentir nada aqui, mas você vai perceber em casa que alguma coisa está mudada no seu coração e na sua vida. Você vai perceber que não é mais a mesma pessoa. Você vai perceber que você está interessado por aquilo que você nunca se interessou antes, que eram as coisas de Deus. Você talvez não sabia, mas nós estávamos gerando você em oração. Nós estamos gerando você em oração. Há 38 anos eu sou pastor. Você nunca viu eu pegar esse microfone para reclamar.
nem nos momentos mais difíceis da minha vida. Você viu eu reclamar, você viu eu murmurar, porque Deus sempre me disse: a obra não é minha, não é do Renato. A obra pertence ao Senhor nosso Deus. Chegou o dia em que Deus vai tirar a geração de Eli e colocar a geração de Samuel. Deus marcou o encontro com Samuel. Deus te trouxe de vários lugares desse país e dessa cidade. Deus marcou o encontro com você aqui nesta casa, nesse lugar. E Deus tem falado com você e vai continuar falando com você. Mas o difícil é quando a gente não entende quando Deus está falando. O difícil é quando a gente não aceita que é Deus que está falando. Eu disse aqui hoje pela manhã e vou repetir: você não tem que me ouvir porque eu sou o seu pastor. Você tem que me ouvir porque a unção de Deus está sobre minha vida para pregar para você. Você não tem que me ouvir porque eu sou presidente do conselho apostólico desta igreja, não. Qualquer um poderia ser. Mas porque Deus me incumbiu de uma visão, que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, jamais chegou ao coração do ser humano. O último ano foi um ano de muitas duras provas, de lutas e de provações. Mas Deus sempre dizendo: a obra é minha. O povo é meu. O cuidado é meu. Deus marcou o encontro com você. E naquela noite Deus ia falar com Samuel. Mas Samuel ainda não entendia a voz de Deus. Quão difícil é quando um homem ou uma mulher não consegue entender que é Deus que está falando. E então naquela noite, o Senhor disse: Samuel, Samuel. E Samuel disse: estou aqui. E correu até ali e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Ele disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Olha que palavra profética poderosa. Deus chama Samuel. Ele vai ao sacerdote e diz: sacerdote, o Senhor me chamou? Ele disse: eu não te chamei, porque na realidade quem chama homens e mulheres para a seara é o próprio Senhor da seara. Tem alguém que diz assim: mas como pode o pastor ter escolhido fulano, Beltrano? Ah, meu amado irmão, a gente olha as falhas das pessoas, mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Mas aquele homem é tão falha, aquela mulher é tão falha, mas quem somos nós para dizer para Deus: Senhor, escolhe esse ou escolhe aquele? Samuel, Eli nem sabia o que ele estava dizendo. Ele disse: não fui eu que te chamei. Claro que não. Samuel tinha sido consagrado a Deus. Segunda vez. Aí a Bíblia diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até ali. E disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Aí a Bíblia diz assim: e Eli percebeu. Depois de 3 vezes, Eli percebeu que quem estava chamando Samuel era o Senhor. Não importa a sua idade, não importa a sua profissão, mas você foi gerado em oração por Deus e para Deus. Não importa a cidade onde você mora, Deus está chamando você para uma obra extraordinária, para vir para a seara ser um ganhador de almas, cantando, pregando, orando, evangelizando, de alguma forma estar na seara do Senhor. Mas ele continua, ele percebeu que era Deus que estava chamando. Quantas vezes a gente percebe tarde demais que é Deus que está nos chamando? Tanto tempo já se passou. E então Eli disse a ele: vai e deite-se. Se ele te chamar de novo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Ouvindo, está ouvindo.
não é o teu servo ouve, o teu servo continua ouvindo. Pode falar que o teu servo vai continuar ouvindo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu vou continuar ouvindo. Pode falar, pai, porque eu vou continuar te ouvindo. Eu vou continuar te ouvindo na minha viagem de volta. Eu vou continuar te ouvindo no restante dessa convenção. Eu vou continuar te ouvindo. Vou continuar te ouvindo. Fala, porque o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Qual é o seu nome? Você consegue ouvir a voz de Deus, Edson? Você consegue ouvir a voz de Deus, homem e mulher? Quantos como Jonas estão sendo chamados para a seara, e estão entrando no navio e fugindo para longe, afundando barcos alheios, afundando vidas alheias, afundando aquilo que você não deveria afundar? Saia do barco antes que ele afunde, volte para o Senhor. E ele disse, o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Não era Samuel, era o Senhor. Não é o apóstolo Renato, não é o pastor que te pastoreia na congregação local. Quem está te chamando nesta noite é o Senhor da seara. É aquele que diz: pode vir, pode se alistar. Mas eu não quero ser. Mas você foi gerado por Deus para ser. E então Deus vai trazer uma mensagem profética a Samuel. Deus estava levantando um homem que ouvia a Deus. Deus estava levantando um profeta que tinha uma mensagem de Deus para o pastor dele. Uma mensagem que ia mudar a história de Israel. Deus está levantando a geração daquilo que está em Isaías 54, 2 e 3. Você vai restaurar cidades assoladas. Cidades assoladas pelo vício, pela droga, pela maconha, pela cocaína. Você vai assolar cidade, vai restaurar cidades assoladas pelo vício, pela pornografia, porque você vai ouvindo a voz de Deus para aquele lugar. Você vai ouvindo a voz de Deus. Aquele que nunca gerou um filho para Deus vai começar a gerar filhos para Deus a partir de hoje. Então Deus disse a Samuel: Samuel, eu vou executar tudo o que eu disse contra ele. Tudo o que eu falei, do começo ao fim, eu vou fazer. Escute, pastores, escute, pais e mães. Por que Deus estava rejeitando Eli e estava escolhendo Samuel? Escute por quê. Escute porque Deus estava levantando a nova geração. Ouça, pastores e líderes, pais e mães que estão aqui. Porque Deus estava tirando Eli. Era porque ele estava cego? Só era porque ele estava sem visão? Só era porque ele estava descansando? Não. Deus disse: eu estou tirando Eli e estou colocando Samuel, porque ele sabia, ele tinha conhecimento de todos os pecados dos seus filhos, e ele não fez nada. Eu vou repetir isso, por favor. Porque Deus estava tirando Eli. Porque Deus estava acabando com a geração de Eli. Porque Deus estava criando uma nova geração. Uma geração de homens que continuavam ouvindo a voz de Deus.
Está aqui no verso 13 do capítulo 1, capítulo 3, verso 13. Disse Deus: Samuel, eu disse que julgaria Eli e sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, porque ele tinha plena consciência de seus filhos. Ele sabia que os seus filhos me desprezavam, e ele nunca repreendeu os seus filhos. Eu disse isso aqui hoje pela manhã. Tem pais que dá tudo para o seu filho. Dá celular com internet, dá o tênis da última geração, dá tudo que o seu filho pede. Você é da geração de Eli. A geração que mata sonhos, que mata jovens, que mata crianças e adolescentes. A geração que não é a geração de Ana, que apresenta seus filhos a Deus. Deus disse: eu estou tirando. Você e sua família não vão mais me servir, porque você sabia o que os seus filhos faziam, e você não fez nada para repreendê-los. Mas eu quero te dizer, que nesta convenção, Deus pode restaurar ainda a sua geração. A sua geração pode se voltar novamente para Deus nesta noite. Você pode consagrar como Ana seus filhos novamente ao Senhor. Porque se você der tudo que seu filho quer, fatalmente ele vai se tornar um bandido. Porque amanhã, quando ele chegar na rua e as pessoas não derem para ele, ele vai querer tomar das pessoas. Pais que amam seus filhos têm que aprender a dizer não para eles. Pais que amam seus filhos não dizem sim o tempo todo. Pais que amam diz não. Qual é a geração que nós estamos construindo? Aonde estão seus filhos? Eles querem seguir você no evangelho. Eles querem seguir você na evangelização, no pastoreio, no trabalho missionário. Não, eles não querem saber mais. Sabe por quê? Porque você tem se tornado como Eli, cego, descuidado, dorminhoco, relaxado nas coisas de Deus. Sabe que seus filhos estão errados, mas você nunca chama eles para uma boa conversa. No Rio Grande do Norte. E tudo começou aqui. Por favor, pastor. Pastor representando todos os missionários no Brasil. Mas agora o que nós vamos fazer é um ato profético. Eu gostaria de pedir que vocês agora fizessem uma oração comigo. Você que se colocou de pé, estenda assim sua mão. Diga assim: Senhor Jesus, eu me consagro ao Senhor, porque o Senhor disse para rogar ao Senhor da seara que enviasse trabalhadores. Eu sou o enviado do Senhor da seara e me coloco à tua disposição. Usa-me como o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Consagro-me à tua seara. Faz de mim o teu ungido para levar a tua palavra. Me entrego, Senhor. Me entrego, Senhor. Me entrego a ti. Usa-me como quiseres. Senhor, eu quero crescer. Quero crescer ouvindo a tua voz, dia após dia. Senhor, me surpreenda. Me surpreenda. Me surpreenda. Porque hoje eu faço a oração que Ana fez. Dai-me filhos. Dai-me filhos espirituais. Dai-me filhos espirituais. Senhor, eu estou aqui para restaurar cidades assoladas pelas drogas, pelos vícios, pela marginalidade. Estou aqui para restaurar cidades assoladas pelo diabo. Eu estou aqui. Se vocês derem conta, o Senhor da ceifa está chamando. Enquanto isso, eu gostaria de pedir toda a igreja para ficar de pé.
Você que está no telão também ficasse de pé. Eu vou pedir que cada um faça uma rápida oração, dos que estão aqui. Pastor Oswaldo, pastora Eva, pastora Regina, pastora Terezinha, pastor Luiz Henrique, por favor, depois a pastora Maria das Dores, e por fim eu farei. Enquanto eles cantam, o Senhor da ceifa está chamando. Continue ouvindo a voz de Deus. Nós vamos orando e eles louvando. Nós orando e eles louvando, e você recebendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ó Senhor oração. Amado Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, nessa noite nós apresentamos cada uma das pessoas que vieram aqui na frente. Cada uma dessas pessoas, ó Pai, que tem um desejo no coração de fazer a Tua obra. Que o Senhor Deus possa completar aquilo que faltava ainda, ó Pai. Meu Deus, para que eles a partir de hoje possam levantar a cabeça, Pai amado, e colocar o coração nas mãos do Senhor. E eu creio, Pai amado, que o Senhor vai enviar cada um deles, ó Pai amado. Não importa o tamanho, o nome, não importa qual seja ele, mas aquele que ficou de pé e que acredita, Pai, em uma renovação, em uma nova aliança, eu creio que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Fala, Deus. Querido Deus, assim o Senhor falou nessa noite aos nossos corações. A Tua palavra veio de impacto, Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor venha pousar sobre esta igreja nesta noite. Querido Espírito de Deus, opera nesta noite o Teu milagre, levantando a geração de profeta aqui nesta noite para as nações, ó Deus, em nome de Jesus. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida dessas moças que vieram aqui adiante. Intercedo diante de Ti por essas jovens, Senhor, que estão aqui, Senhor. Assim como o Senhor me chamou na minha juventude para a obra missionária, e tratou com a minha vida, e preparou a minha vida, trata com essas moças para a obra missionária. Trata com suas vidas. O que tiver que tirar de suas vidas, tira, Senhor. Tiver que mudar caráter, Senhor, jeito de vestir, jeito, Senhor, de tratar, trata, Senhor, para a glória do Seu nome. Mas levanta moças, Senhor, jovens para o campo missionário, Senhor, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, que a chama, Senhor, do chamado missionário seja cada dia, ó Deus, forte no coração dessa geração que se levanta nessa noite com um grande propósito no Brasil e fora da Cachu e Manaia do Brasil. Vocês não serão mais iguais, porque o Senhor enviará vocês. Vocês irão andando e levando a preciosa semente, e levando a palavra de vida, de salvação para as vidas que estão morrendo. O Senhor chama para livrar da morte aqueles que estão em perigo de morte. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu abençoo a vida de vocês. Que vaia, que saia e leva a preciosa semente do Senhor. Espírito Santo de Deus, surpreende o Teu povo, Senhor, que escutou a voz e o chamado de Deus. Que eles permaneçam, Senhor eterno, com o chamado ardendo nos seus corações. Espírito Santo, marca essas vidas para a obra de Deus e para a obra missionária. Senhor eterno, que com poder, com intrepidez, eles possam assumir o chamado de Deus. E aqueles que talvez não entendam esse momento, sejam surpreendidos com a presença
e o poder de Deus, em nome de Jesus. Soberano Deus, há 3 dias, Pai, o Senhor tem realizado algo sobrenatural neste lugar. De Deus, através, lugar. Senhor amado, da Tua palavra. Continua, Pai querido, nos abençoando, Pai. Abra, Senhor, os nossos ouvidos nesses dias, para que nós possamos ser sensíveis à Tua voz. Senhor, dai-nos o conhecimento, a sabedoria, Senhor, para que nós possamos conhecer e entender a palavra revelada do Teu conhecimento e sairmos daqui uma nova criatura, ou a nova vida transformada no Senhor. É o que te peço. Cante em nome agora, de cante. Jesus. Toda a igreja aqui dentro e lá fora, cante agora. Há uma voz profética em seu coração. É a voz do Espírito Santo de Deus, transformando homens e mulheres para Deus nesta noite. Repita agora comigo: Senhor Jesus, eu quero filhos espirituais para o Senhor. Olhe para mim agora, por favor. Amanhã eu quero conversar com cada pastor e esposa. Cada pastor e esposa. E mais, fazer um desafio maior. Olha, sabe uma coisa, eu sou solteiro, sou casado, mas para onde Deus me mandar eu vou. Pode me procurar. Amanhã à tarde nós temos aqui trabalho de evangelismo. Todo o povo de Deus aqui às 14 horas. Pastores, todo o povo de Deus. E amanhã às 17 horas, mais um culto de adoração a Deus. Que pena, né? Está acabando, terça-feira já é o encerramento. Deem suas mãos. Vamos orar pelo Brasil. Vamos pedir que Deus nos dê o Brasil, que nos dê o povo brasileiro e estrangeiro que mora aqui no Brasil. Ninguém vai orar aqui o microfone, só a igreja vai orar agora. Pode orar.